Fala aí, meu caro desenhista, tudo beleza? Não sei se você viu uma live que eu publiquei aqui no canal, onde eu fiz esse desenho aqui. A ideia era a gente desconstruir um pouco essa forma, colocando ela num plano mais bidimensional e posteriormente fazer em ângulos diferentes, né? Eu confesso que a live foi um pouco frustrante, porque no dia teve alguns contratempos e na hora de executar eu já estava meio estressado. Mas aqui eu vou fazer um pouco com um pouco mais de calma, né? Para explicar direitinho como é que a gente faz a construção dessas caixas, né? Na verdade, não necessariamente a caixa, mas o corpo em diferentes ângulos. É claro que isso aqui vai envolver o conhecimento de perspectiva, então seria interessante você dar uma olhada no vídeo que eu já publiquei sobre esse assunto. Vou deixar o link na descrição, caso você não tenha nenhum conhecimento a respeito disso, né? Antes da gente começar, aquele momento bem hipócrita, né? De você se inscrever no canal, deixar um likezinho, compartilhar, aquelas coisas que você já sabe e que eu acho muito chato ficar falando aqui. Mas beleza, agora vamos direto pro nosso vídeo, né? Então vamos lá, para a gente poder começar aqui, eu vou precisar de uma régua. E apesar de que eu gosto muito de desenhar com a caneta, mas aqui eu vou fazer com grafite, tá bom? Esse botãozinho do like apareceu pela segunda vez. Não era pra ter. Vamos lá, vamos nos focar aqui, né? Então, eu vou imaginar aqui uma caixa com três pontos de fuga, certo? Haverá um embaixo, dois na lateral. É claro que o ponto de fuga ele não vai aparecer aqui na projeção, tá bom? Mas se você assistir o vídeo que eu já expliquei sobre o assunto, você vai compreender o princípio básico do que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. A ideia vai ser a mesma do outro vídeo, tá bom? Não necessariamente a mesma pose, né? Mas no que diz respeito a nós olharmos o corpo de cima para baixo. Esse vai ser o nosso desafio aqui. Então, só para enfatizar aqui, né? As três linhas elas estão convergindo para um mesmo ponto de fuga. Então, eu vou colocar aqui as outras linhas, né? Vai haver um ponto de fuga aqui do lado direito, um outro aqui do lado esquerdo. Então, vou colocar novamente ponto de fuga do lado direito e novamente indo aqui para o ponto de fuga do lado esquerdo, tá bom? O corpo, ele visto de frente, ele vai ter 7,5 cabeças, certo? Sendo que, como está em perspectiva, esse daqui, essa medida aqui em cima, vai ter que ser maior. E a última medida que vai ficar lá embaixo, ela vai ficar menor, né? Claro que isso é só uma ilusão, né? Na ótica. Obviamente que as medidas elas são iguais, elas mudam devido ao ângulo. Então eu vou colocar aqui a primeira medida da cabeça, tá bom? É claro que como eu não estou fazendo o ponto de fuga bem certinho, vai haver com certeza uma pequena margem de erro na direção dessas linhas. Mas óbvio que a gente nem precisa também fazer tão perfeito assim, afinal de contas é um estudo. Esse é o tipo de desenho, de estudo, que só se você tiver um conhecimento muito grande de projeções e perspectiva, é que você vai conseguir perceber uma, uma margem de erro nessas linhas, né? Pois bem, próximo passo, já que eu fiz a primeira caixa, como é que eu faço para me estabelecer a medida das demais caixas, né? E diminuir de forma proporcional? Eu vou pegar os vértices, esquerdo inferior, superior direito, esquerdo superior, inferior direito, né? Espero que eu tenha pronunciado corretamente. E aqui eu vou pegar o centro ó, e levar para o ponto de fuga que está lá embaixo. Opa, não ficou bem no centro não, ficou um pouquinho fora, viu?
Tá bom, dá para enganar. Então, se você quer pegar essa medida da primeira caixa e transferir para a próxima caixa, respeitando as proporções, é muito fácil. É um método incrível, muito versátil, a pessoa que teve a sagacidade, né, para perceber isso. Então, você vai pegar o vértice superior e vai ligar com o centro aqui, ó, e estender essa linha até chegar aqui. Pode ser feito o contrário também, pegar esse, ligar no centro e estender a linha até chegar aqui. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a medida da segunda cabeça. Vou levar novamente para os pontos de fuga. E aqui, ao invés de eu colocar o X, né, duas hipotenusas, eu simplesmente pego o vértice desse, ligo no centro e estendo até chegar na próxima linha. Então, novamente, eu achei o tamanho da próxima caixa. E mais uma vez, né? Pega o canto, liga com o centro, se estende. E assim, substantivamente, como o Charles dizia, tu era o Chapolin. Pega o canto superior, o centro. Dessa vez eu não vou traçar a linha não, tá? Vou colocar só uma marcação aqui, ó. Já basta para mim saber. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Faltam pelo menos 3 caixas, né? Vamos lá. Para não ficar um processo longo, eu vou pausar aqui rapidinho, completar a caixa e aí eu volto. Ok, então as 8 caixas estão feitas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo que essa última a gente pode utilizar só a metade, se quiser, né? Mas não tem problema também nenhum utilizar as 8 medidas, né? Aí o que acontece? Eu vou pegar esse vértice aqui, ó, levar para aquele ponto de fuga lá, do lado direito, e esse daqui, do lado esquerdo. A finalidade é eu achar o piso, né? Então aqui, ó, a gente tem o piso. E cada área dessa corresponde a uma parte onde vai ficar o corpo, certo? O grande desafio aqui é a gente conseguir encaixar de uma maneira a respeitar o ângulo. Quando está de frente é muito fácil, né? Então eu vou pegar uma folha aqui para poder exemplificar o que eu quero dizer. Então vamos lá. Ó. Quando está de frente, vamos fazer aqui de novo, como foi feito na última aula, tá? Eu tenho aqui algumas marcações. Vou fazer aqui rápido, pessoal, a mão livre mesmo, não vou ficar medindo, então é muito provável que eu vou errar algumas dessas medidas. Então aqui seria o centro, né? E aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou mais uma, mas tudo bem. O que acontece, ó? Da linha 1, deixa eu aproximar um pouco mais aqui. Vamos explicar melhor isso. Até a linha 2, ó. Aqui nós vamos ter, dentro disso aqui, a cabeça. Certo? Então aqui a gente coloca a cabeça dentro dessa primeira área. Do 1 até o 2, perdão, do 2 até o 3, perdão, você vai ter uma parte do pescoço, né? E o peito. Os ombros. E do 3 até o 4, você vai ter o abdômen. Eu não vou embelezar isso aqui, tá? Eu só quero explicar para você, só quero contextualizar para você a construção. Muito provavelmente você não vai assistir o vídeo que eu expliquei, o outro vídeo onde eu estava querendo explicar isso aqui, né? Então, vamos lá. E aí vai ter o 5, né? Do 4 até o 5, do 5 até o 6, até o 7.
do 7 até o 8, né? E assim por diante. Cada área dessa corresponde a uma medida específica do corpo, certo? Obviamente que respeitando ali as particularidades, né, do corpo de cada um, alguns vão ter áreas maiores, né? Por exemplo, a perna, a coxa da pessoa pode ser mais longa, então o joelho poderia ser mais embaixo. Ou vice-versa, né? Uma outra área poderia ter uma medida diferente. Então, o que acontece? Visto de frente, é fácil. Cada área se está delimitada a uma linha. Mas, quando a coisa fica em perspectiva, tudo muda, né? É muito mais complexo a construção. Vamos nos concentrar apenas nas duas primeiras medidas, tá bom? Então, eu vou colocar visto de cima. Essa linha aqui, ó, corresponde a essa linha aqui, a linha 1, certo? E aqui, a linha 2 vai estar bem aqui, ó. Então, essa é a linha 1, essa daqui é a linha 2, certo? A mesma coisa correspondente a essas duas linhas aqui na lateral, né? Pois bem, agora a questão é, onde que essa cabeça, né, vai ficar dentro dessa caixa? Nesse ângulo. Então, se a cabeça está bem no meio, vamos supor que ela estivesse no meio também em relação à parte da frente, que é a linha 1, e a parte de trás, a parte do fundo, né? Vamos botar aqui fundo 1, né, só para representar. Se ela está no meio, a cabeça está no meio entre o fundo, a parte da frente e a parte do fundo, né? Então, a gente vai precisar colocar o X para poder achar o centro. Achou o centro? É a partir daqui, então, que a gente vai poder formar a nossa cabeça. Ó. E até onde ela vai? Embaixo. Né? Olha aí como começa a complicar. Né? Para isso, eu preciso achar o piso, é a parte da linha 2, né? E a parte do fundo. Ó. Aí eu traço aqui a linha. Claro que dava para simplificar isso aqui, simplesmente colocando para frente, desce a linha aqui e puxa para trás, né? Aí você acharia o centro. Mas você pode fazer também outras duas hipotenusas aqui, né? Colocar o X novamente, ó. Aí você acha o centro. Você vai saber a parte de baixo do centro aqui, ó. Então, o rosto ele finalizaria nessa linha aqui, ó, nesse limite. Mas essa visão que está sendo feita aqui ó, é uma visão bidimensional dentro de uma construção que é tridimensional. Cara, isso aqui abre um mundo de possibilidades de como a gente vê. Né? Então, eu preciso aumentar para os lados. Né? Preciso aumentar esse círculo para um lado ó, e para o outro. Aí eu acho o centro. E desse centro, ó, eu consigo fazer a parte do queixo, a lateral do rosto, a parte aqui da sobrancelha, nariz e a boca. Percebe? Então é uma construção bem mais elaborada, né? Não é tão simples quanto uma construção mais frontal. Tá, mas aí tu vai olhar todo esse processo que eu estou fazendo aqui e vai pensar, mas tudo isso é desnecessário. Eu posso simplesmente chegar aqui, colocar aquela estrutura da cabeça no ângulo que eu acredito que é o certo. Vai funcionar? Claro, vai funcionar. Mas o objetivo desse estudo é para que justamente você possa apurar o seu campo de visão. Você possa visualizar as coisas de uma forma mais coerente, né? Isso aqui é como se a gente estivesse brincando mesmo com a matemática, né? Onde a gente consegue ter medidas exatas, né? Proporções exatas. Claro que sem números, né? É tudo gráfico, né? É uma questão mais visual, sem essa parte dos números estritamente, né? Mas isso aqui, uma vez que você aprende, permite você ter um campo de visão muito aberto para poder você fazer construções de uma forma muito mais interessante. Você vai projetar não com base no que você acha que é correto, né?
mas sim tendo a certeza de que aquela projeção é coerente, né, com a realidade. Então, explicado tudo isso aí, tem aqui, talvez você tenha se desinteressado totalmente e vai dizer assim, pô, cara, esse vídeo é muito chato, não dá para mim. Ou você vai ter uma mentalidade um pouquinho mais nobre e vai pensar que isso aqui é uma informação que, poxa, pode enriquecer muito meus trabalhos. E aí, cara, você só tem a ganhar se você pensar dessa forma, porque esse conhecimento, uma vez que você tem, ninguém tira de você, né? Essa visão bem mais apurada das coisas, né? Então vamos nos concentrar nessas duas primeiras caixas. Deixa eu mudar aqui um pouco a posição da câmera. Pois bem, então vamos lá. Vou colocar aqui o piso da, da do final da primeira caixa, né, e início da segunda caixa. Então, às vezes acontece, ó, como é o caso aqui, ó, das linhas se cruzarem, né, de uma linha atravessar a outra. E nessa hora pode ser que você fique bem perdido, mas é um processo de abstração realmente, né? Você tem que criar essa caixa de forma tridimensional aqui na sua cabeça, para que você não fique tão confuso na hora de fazer essas projeções. Então, achei o centro, né, do primeiro, a primeira face em cima e a segunda face embaixo, né? O piso, que é aqui, e o teto, que é aqui. Agora eu posso fazer a projeção da cabeça, né? Vamos lá. Aqui vai ter o meio, né, que a gente pode levar para frente. Pois bem. Então eu vou fazer a construção dessa cabeça sem a pessoa estar olhando para cima ou sem estar olhando para baixo, tá bom? Cabeça virada para frente. E eu estou partindo do princípio de que essa cabeça está bem no meio, né? Agora eu vou puxar para os lados, ó, para poder deixar a construção mais tridimensional. Bem aqui a gente tem aquele corte que é feito. Eu estou aplicando, obviamente, o método do Loomis aqui, né? Eu acho um método muito eficiente, é um método inteligente também. De cima para baixo, corte tá o meio aqui e o outro meio aqui. Esse meio é onde vai ficar a sobrancelha. Aqui eu fiz uma construção mais paralela em relação a essa face, mas na verdade ela é um pouco mais para dentro. Então eu vou mudar aqui a direção da linha. Tá conseguindo ver aí a cabeça? Já está identificando a construção da cabeça aqui, ó. Então aqui a gente tem a lateral, onde vai ficar a orelha. Aqui é onde fica a, a face, né? Sobrancelha. E eu já posso até fazer a projeção, ó, do nariz também, ó. Ficou errado isso aqui, vamos ajeitar. Nariz de batata. Não me cancelar por causa desse comentário não, cara. Isso é uma brincadeira. Nessa época é meio chato a gente fazer uma brincadeira, né? Se pode ser exterminado. Pois é, então
a orelha. E aqui eu vou fazer o cabelo. Então, aquela projeção do crânio, não pode o cabelo ficar junto dessa linha, tá? O cabelo tem que ficar acima. Então, aqui a gente já conseguiu ter a nossa primeira construção, né? A primeira parte do corpo. Obviamente que dava para a gente melhorar muito mais isso aqui. Mas vamos continuar e depois a gente volta. Eu vou só corrigir o nariz porque eu errei uma coisa certa aqui, uma coisa importante. Ó. O nariz, ele não pode terminar nessa linha, não nesse ângulo, não nesse ângulo, porque o nariz ele está projetado à frente, né, dessa face aqui. Ó. Então essa linha representa a face do nariz, do rosto, né? Mas o nariz ele está à frente, ó. Então a linha do nariz ela tem que vir para cá, ó. Aí sim fica mais realista a nossa projeção. Agora vamos para a segunda, né? Que é a parte do peito. Eu vou ver se eu aproximo um pouquinho mais aqui para ficar ainda melhor de visualizar os detalhes. Vamos lá. É o seguinte, com respeito à parte do peito, na verdade não necessariamente o peito, né? Mas o ombro. Aqui eu já tenho uma coisa que eu acredito que não vai dar para colocar dentro dessa estrutura que é os braços, né, os ombros. Eu imagino que ele vai ficar com um corpo muito fino se eu colocar o ombro dentro da caixa. Eu acho que tem que ficar um pouco para fora, mas eu vou descobrir com maior certeza agora que eu fizer essa projeção. Eu peguei uma ponta 0,3 para que eu possa fazer ainda mais fino as linhas. Pois bem, então eu já achei o centro aqui, ó, né? Esse centro, inclusive, eu vou colocar todo na face dessa construção, ó. Pronto, aqui eu tenho o meio em toda a estrutura. Aí eu vou utilizar isso. Ok, o peito ele fica um pouquinho para frente em relação ao rosto, né? Eles não são realmente bem planos um em relação ao outro, né? Bem alinhado. Ele fica levemente mais à frente do que a parte do nariz. Então, ó, eu vou pegar essa linha aqui, que representaria a ponta do nariz, e vou descer. Aqui eu levo para o ponto de fuga, ó, e já achei a interseção ali, o ponto, né? Só que o peito é um pouquinho para frente, né? Então, ficaria mais ou menos aqui. E é nessa região aqui, ó, que eu vou colocar também a outra linha para representar a parte de baixo do peito. Vou pegar o pescoço. Parte da frente, na parte de trás. Vamos colocar aqui um cilindro, né? Só que esse meu cilindro, ele vai ser já pensando no encaixe aqui dessa região da clavícula, né? Que é mais embaixo e aqui é mais em cima. A parte de trás aqui ela é mais em cima. Opa, bem aqui já tem um detalhe importante, né? Então aqui tá vindo da frente essa região, né? Vindo aqui da frente. Aí ela vai para trás, né? Então aqui, conforme desce, ele vai indo para trás, né? E aqui ele desce mais ainda, né? Então, o pescoço tem que vir para cá. Essa linha representa o meio do pescoço, né? Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio, apesar de que eu estou falando aqui, mas esse já é um processo bem mais avançado, né? A pessoa precisa ter um conhecimento realmente de perspectiva, ela precisa já ter praticado a perspectiva para compreender plenamente
a visão tridimensional que está sendo feita aqui. Senão você vai assistir, você pode até conseguir reproduzir, né? O que é uma coisa boa, né? Mas é ruim quando a gente não entende o que está sendo feito, né? Ficando sempre naquela dúvida. Então eu espero que você tire um tempo para praticar. Vale a pena, viu? Se você tirar tempo para praticar, vai valer muito a pena. Pois bem, então vamos lá. O osso aqui da clavícula, né? Sai aqui do meio. Então ele vai subindo, né? Até chegar. Vou fazer para esse lado porque é o ângulo que a gente está vendo no desenho aqui, né? Então ele vai subindo, né? Até chegar aqui, né? Bem aqui onde tem essa articulação, ó. Então esse é o ponto que eu estava falando, que vai ficar fora da caixa, né? Porque se ficar dentro dela, então já não seria apropriado, ia ficar com os ombros muito pequenos, né? Então isso aqui, ó, eu já tenho que ver fora da caixa, isso aqui, ó. Essa estrutura aqui do ombro, né? Aí nós vamos ter essa parte aqui indo lá, vou levar para o ponto de fuga, para achar do outro lado, né? Então já que aqui é o limite desse lado, vamos pegar o meio aqui do outro lado e descer. Pronto, então seria bem aqui, ó. Quase que condiz com o da frente. Ponto de fuga deve ser aqui. Pronto. Então temos aqui o peito do lado direito. Lembrando que direito e esquerdo sempre é o nosso ponto de vista em relação à imagem, tá? E nunca o ponto de vista da imagem em relação a gente, tá bom? É sempre o da gente em relação a ele. Para não ficar nessa confusão do que é esquerda e direita. Tá. Então acontece o seguinte, ó, apesar de que aqui eu fiz realmente no final da segunda medida, mas o peito ele não é literalmente no final da segunda medida, né? Em alguns casos acontece realmente, mas eu já percebi que fica geralmente um pouquinho abaixo da segunda medida. Mas vamos deixar aqui por enquanto. Não tá fazendo mal para ninguém. Agora o ombro do outro lado, ele tá fora da caixa também, viu? Esse ombro aqui, ó, ele tá fora da caixa. Tá bom, então vamos lá. Vamos descer, continuar. Deixa eu parar aqui para mudar a folha. Antes, só um detalhe, cara. Esse detalhe aqui é importante. Eu tenho certeza que uma aula como essa aqui, com essas considerações, tu não viu por aí em qualquer lugar, né? Então não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar, deixar um comentário. Diz para mim aí se você fez o exercício, né? Se você está conseguindo ter essa visão mais tridimensional. Esse aqui é um assunto bem profundo e complexo, né? Realmente requer uma atenção especial da nossa parte. Então, vamos lá, vou descer agora para a gente fazer a parte do abdômen. Pois bem, então, a respeito do abdômen, vamos olhar no meu exemplo tosco aqui. A minha tosca referência. O abdômen, ó, e a parte do quadril, né, começa aqui, ó, na quarta medida. Sempre é aqui? Não. Às vezes pode ser um pouco mais embaixo, né? Aqueles detalhes que eu mencionei anteriormente, né? O biotipo do corpo da pessoa, tá bom? Para esse nosso estudo, vamos considerar como sendo aqui na quarta medida, tá bom? Esse encaixe aqui, ó, quadril e o abdômen. Então vamos achar ele aqui. Então a segunda cabeça é onde ficou o peito, né? Agora a terceira cabeça, o final dela aqui, ó, da terceira é onde vai ficar o abdômen, né? Então, visto que eu já achei o meio, ó, eu só preciso levar isso aqui para o ponto de fuga. Pego aqui e transfiro para baixo, né? O que eu sei a respeito do corpo, né? Isso de uma pessoa mais esbelta, né, e tal. Quando ela tá com a coluna reta, né? Não tá relaxada na coluna, né? Eu sei que essa parte do peito ela é mais para frente e a parte do abdômen ela é mais atrás, ela fica mais atrás. Então perceba, o tamanho dessa linha não é o mesmo tamanho que essa linha aqui, tá bom? Elas têm tamanhos diferentes, né? Justamente já visando essa questão do peito, ele está mais para frente, tá bom?
Certo, então eu posso pegar, vou fazer um corte aqui, um corte transversal, né? Eu acho que é esse o termo que é usado. Vamos pegar aqui a parte da coluna, ó. Essa linha que eu estou fazendo nesse exato momento aqui, ó, isso não aparece no corpo, tá? Visto que o ombro fica por cima disso. Mas eu vou fazer essa linha para justamente eu descer e conseguir colocar a parte das costelas, né? E fazer a construção do abdômen. Aí, do outro lado, essa linha também tá lá, né? Ela existe, ela passa por ali, ó. Aí ela vai sair mais ou menos aqui. Olha, eu vou ser mais... vou falar logo um detalhe aqui, ó. Daria pra gente, para cada curva que tu faz de um lado, tu criar um sisteminha onde tu pegava essa curva aqui, ó, por exemplo, e iria transferir com precisão milimétrica aqui pro outro lado. Mas, sinceramente, eu acho desnecessário uma abordagem tão profunda. É, é até demorado demais, sabe? Se torna técnico demais para você fazer cada curva idêntica do outro lado. Se você é uma pessoa que é muito obsessiva por medidas e precisão, tenho certeza que você vai gostar de fazer esses processos, né? Mas eu não tenho nenhum objetivo de fazer isso aqui. Então, se você quer se aprofundar no assunto, procure ver. Eu já até falei num outro vídeo recente, né, do Brushwork Atelier, onde ele faz os exercícios do Scott Robertson relacionado à transferência de curvas, né, de um lado para o outro. Então, fica aí essa dica para você. Ok, meu jovem, então vamos lá. Já fiz aqui a parte das costas, né, que é onde fica as costelas e tal. Aqui o abdômen, eu posso colocar também aquela linha para simbolizar aqui as costelas, ó. Pronto. Aí vamos voltar aqui para o meu tosco, para minha tosca referência. O, a pelvis, né? O final do quadril aqui, a parte mais baixa, nós vamos ter, não necessariamente no meio, entre 4 e 5, né? Não é necessariamente no meio, mas fica um pouco próximo disso, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, nesse próximo caso? Eu vou precisar achar o meio. Então, eu vou colocar hipotenusa aqui. Hipotenusa aqui. E aí eu já sei onde é que está o meio. Mas eu preciso colocar a marcação um pouco abaixo do meio, ó, né? Um pouco abaixo do meio. E aí, de novo, né? Vou colocar a linha indo para o ponto de fuga. A minha aqui eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida. Eu não sei se é mais profundo aqui ou se os dois são equivalentes, né? Na profundidade. Eu fiquei um pouco confuso aqui, mas vamos lá. Qualquer coisa eu mudo depois. Vou fazer aqui. Vamos colocar uma cuequinha. Aqui é a parte do bumbum, né? Aqui, os glúteos. Aqui é o encaixe lá para fazer a coxa. Eu acho que está indo bem. Acredito que tá condizente, né? Tá bem redondinho aqui a construção. Voltando. Vamos ver agora onde é que está o joelho, ó. Então, o joelho, ele novamente, se nós fôssemos achar o meio entre 5 e 6, o meio seria aqui, ó. Então, perceba que a parte de cima do joelho vai estar no meio, certo? Então, eu vou mais uma vez achar o meio. Deixa eu ver só um detalhe aqui. Ah, tá. Ó, eu tava nessa caixa. Vou fazer a contagem aqui. Eu fiz a contagem das linhas, né? Mas na verdade, esse número que eu estou colocando aqui do lado, ó, são as caixas, né? 5, 6, 7. E aqui é só meio, nessa última aqui.
Ó, desculpa, não estava aparecendo aqui, só o meio nessa última. Tá bom, então acontece o seguinte, meu jovem. Aonde nós vamos colocar o joelho é na quinta caixa. Então, bem aqui, eu estava na quarta caixa, né? Então, eu vou agora para a quinta para poder fazer o joelho. O joelho, a parte de cima dele vai ficar no meio, né? A parte de cima do joelho no meio. Então, vamos aqui, acho o centro de um lado, acho o centro do outro. Achei o meio, ó. O lance aqui é a gente pegar esse meio e transferir lá para dentro, ó. Certo? É aqui que começa a ficar mais complicada a coisa, né? Se você estava achando difícil antes, aqui fica pior. O lance é a gente transferir isso lá para dentro, né? Esse meio aqui, ó. E como já tem outras linhas na frente, aí fica complicado para você ver, né? Por isso que é importante já estar familiarizado com esse estudo, senão você pode ficar colocando linhas aqui e viajar legal, cara. Se perder total. Lembro claramente quantas vezes eu tentei fazer isso aqui para ter uma certa medida de sucesso. Mas ainda estou pegando as mãos. A gente não aprende tudo, né? Então isso aqui seria o meio dessa caixa, né? Lá dentro. Meio da caixa. Não sei se você vai conseguir entender plenamente o que eu estou querendo te dizer. Acontece que o joelho, meu jovem, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, nessa altura. Então, a perna, como a gente já compreende, ela é longa, né? Ela é metade, um detalhe, inclusive, né? A perna, ó, ela é metade, se você pegar aqui, ó, do pé até lá na pelvis, é metade do corpo, ó. É a metade do tamanho, ó. Tá vendo? Esse tamanho aqui, ó. Deixa eu representar isso de uma outra maneira. Eu tenho aqui um compasso que a gente pode utilizar para medir. Então, pronto, ó. Então esse tamanho aqui, ó, olha, ó, é o mesmo aqui, né? Então as pernas, elas são bem grandes, ocupa metade do tamanho do corpo, ó. Só que quando a gente está fazendo uma vista como essa, a nossa tendência é querer colocar a perna longa, a perna grande, né? Mas a perna não pode ficar grande, porque a coisa está em perspectiva, né? Então, é meio difícil realmente a gente se familiarizar com esse ângulo aqui. É meio complicado. O que eu aconselharia a você, se você achar muito estranho, desliga, desliga um pouquinho aí a parte lógica do que você compreende de uma perna e simplesmente faz. Você vai conseguir ficar um pouco mais satisfeito, né? Digamos assim. Eu vou fazer o joelho como se fosse uma tornozeleira ou uma joelheira, tá bom? Tipo de skatista. Mas isso aqui é só para representar essa área aqui, ó. Isso que eu acabei de fazer é para representar isso aqui, ó. E até chegar aqui, ó. Certo? É essa a representação que eu estou fazendo. Ok. Agora vamos para os pés. Deixa eu descer um pouquinho aqui a imagem. Pronto. Então, como a cabeça está no meio, e eu estou imaginando aqui um corpo que está bem retinho, né? Um corpo que não está andando nem nada do tipo, então os pés vai ficar no meio. Perceba que a linha que eu tinha pego, né? Essa linha aqui, ó, e levei até nesse vértice aqui embaixo, ela deu praticamente a mesma linha que sai lá de trás até chegar aqui na frente. É praticamente a mesma, né? Só um detalhezinho técnico. Então eu já vou colocar aqui a palmilha. Como é que é o nome? A palma do pé. A palma do pé.
Então aqui já seria a palma do pé, a parte de baixo, que a gente não vê, né? Mas já tá ali, porque eu já sei que o pé vai ficar lá. Ele vai ter que terminar ali. É louco isso, né, cara? Esse estudo aqui eu acho massa porque ele aguça tanto a visão da gente, de como a gente vê as coisas, que a gente consegue, é como se fatiasse, né? É, eu sei que não é o melhor exemplo esse que eu vou dar aqui, tá bom? Mas é o único exemplo que eu tenho na minha mão agora. Bom, então vamos só ilustrar aqui o que como eu imagino a situação, tá? Pensa aqui nessa caixa, ela é transparente, certo? Se não tivesse esses objetos aqui dentro, você iria conseguir ver tanto a frente aqui, como você iria ver atrás, certo? Você ia conseguir ver as duas coisas ao mesmo tempo. E imagina que eu posso, imagina não, eu posso na verdade tirar tanto a tampa aqui, né? Como eu poderia tirar o fundo também, certo? Ok? Mas imagina que tu pudesse, tipo um Lego, ir desmontando essa caixa em fatias, né? Tirando ela por etapas. Sabe aquelas ressonâncias magnéticas que mostra o corpo, né? Numa visão bem profunda, né? Mostrando inclusive os órgãos internos, fatiando mesmo, né? De forma similar, esse estudo ele vai te proporcionar exatamente ter essa visão mais ampla, né? Essa visão mais tridimensional das coisas. Apura o teu campo de visão e tu consegue ter maior precisão na hora de fazer as tuas projeções, né? Não sei se essa minha referência aí da ultrassonografia te ajudou, mas saiba que se tu colocar em prática isso aqui, com o tempo, cara, com paciência, obviamente, você vai ter um, uma visão bem aguçada. Então, olha aqui, ó, tô fazendo a parte de cima agora do pé, ó. E já encaixei aqui, ó, com a parte de baixo, né? A parte de baixo já até sumiu aqui, ó. Louco, né? Acho muito massa isso aqui. Isso aqui é o tipo de estudo que ou tu ama ou tu odeia, porque ou você acha complicado demais, obviamente que todo mundo que está começando vai achar complicado demais e desiste, cai logo fora, ou você vai ser perseverante, paciente, vai, né, treinando até conseguir fazer esse tipo de projeção aqui. Eu não posso dizer que eu estou num modo avançado disso aqui não, mas acho que já estou no intermediário, né? Se eu tivesse no avançado, eu não teria me perdido tanto na hora de fazer esses aqui, ó, né, do vídeo lá no ao vivo, né? Se bem que no dia lá foi meio estressante mesmo, mas mesmo sem esse fator do estresse, eu teria tido bem mais facilidade para fazer essa projeção. E não teria acontecido isso aqui, né? Do pé ficar mais para um lado da caixa, né? Enfim, acontece. Prontos, então vamos para os braços, né? Deixa eu mudar aqui de novo a posição da câmera. Ok, então vamos voltar aqui para o nosso tosco exemplo. É o seguinte, a projeção aqui do cotovelo, começo ali do antebraço, né? Fica aqui no meio do abdômen. Então, o abdômen está aqui. Eu vou chutar. O meio está aqui, né? Então, a gente faz a projeção para um lado e para o outro. Mas, como está em perspectiva, tudo se torna muito mais delicado. A gente não pode simplesmente colocar uma linha reta aqui, né? E transferir de um lado para o outro, porque essa é a parte da frente. E o meio seria mais ou menos para cá. Para ter essa certeza, a gente vai resolver de um jeito simples. Vamos pegar o vértice aqui no fundo, com o vértice aqui da frente, da caixa de número 3. Caixa 3. O vértice aqui. Achei o meio, ó. Então o meio não era nem aqui, né? Que eu tinha falado, ó. É aqui o meio, ó.
Então agora sim eu posso pegar isso aqui, ó, usar o ponto de fuga e transferir de um lado para o outro. Né? Então essa é o local para poder a gente projetar o cotovelo. Não aqui, ó. Né? Olha como seria errado se eu tivesse pego isso aqui, ó, e transferido, né? O braço ia ficar longo demais, cara. Né? Não ia ser bom. Então, por isso que é sempre legal a gente recorrer esse método, porque ele vai dar a exatidão para a gente na projeção. Então, nessa região aqui, ó. Ah, um detalhe, né? Opa, essa parte aqui é chatinha também de se explicar, mas vamos lá. Ó. Imagina o seguinte, use sua imaginação aí, meu caro gafanhoto. Pensa que isso aqui é o lado onde está as costelas, certo? E aqui é o braço. E aqui o ombro, né? Então o braço da gente ele sobe e desce, certo? Eu vou fazer o braço não assim, ó, rente com o corpo, né? Mas eu vou fazer levemente aqui, ó, nesse ângulo, né? Então existe uma distância entre a lateral das costelas, né? Que seria aqui, ó, até a lateral do braço, né? Então imagina o meio mais ou menos aqui, ó. É bem aqui eu posso fazer a projeção da minha elipse. Pum. Não sei se não sei se isso aqui ajudou ou complicou você, mas bem aqui é onde vai ficar o local do meu braço, né? Aí a gente pode colocar aquela esfera para representar ali a articulação, o cotovelo, né? E daqui para baixo vai ter o antebraço. Mas precisamos achar o meio da coxa, porque a mão termina aqui no meio da coxa, ó, certo? Então, onde é que seria esse meio da coxa? Ó? Fica bem próximo aqui da linha 5, né? O final da caixa 4. Então, aqui está o final da caixa 4, aqui na lateral, né? Então, a gente já viu lá que o ombro e o cotovelo é no meio, né? Se eu quisesse colocar o braço e o cotovelo no mesmo alinhamento, era só fazer aqui, né? Mas se você quiser colocar para frente, então seria aqui. E se quiser colocar para trás, seria aqui. Deu para entender aí o que eu quis dizer? Poxa, eu acho que só falando assim ficou um pouco complicado, né? Pera aí. Peguei um rapazinho aqui, ó, para nos ajudar a visualizar isso. Não é obrigatório você ter um bonequinho como esse, tá? Se está estudando o corpo. Mas é que sempre de ajuda a gente ter essas ferramentas para nos ajudar, né? O que eu estava querendo dizer naquela hora é o seguinte. A primeira consideração quando a gente fez isso aqui, ó. O que eu estava querendo dizer é que eu não estou fazendo o braço rente ao corpo assim, ó. Eu estou fazendo o braço para cá, ó. Certo? Só um pouquinho, né? Não tão exagerado também, né? Só um pouquinho de leve. E o que eu quis dizer com respeito a posicionamento aqui na frente é se tu vai colocar. Agora a gente está vendo de lado o corpo, né? Se tu vai ver o punho assim para frente, o punho aqui no meio ou o punho lá para trás, né? Obviamente que para isso seria necessário um movimento aqui, porque senão ia ficar estranho, não? Ia quebrar o braço. Entendeu agora o que eu quis dizer? Então, essas variantes, ó, se tu vai querer para frente, então tu não vai usar o meio, né? Que tu vai usar mais para cá, pro canto, ó, para esse vértice, né? E aí, se o braço estiver para trás, ó, tipo assim, tu vai usar esse outro vértice aqui. Deu para entender agora o raciocínio aí? Essa visão mais tridimensional, eu sei que ela é um pouquinho chata no começo, mas vale muito a pena o estudo, viu? Não desanime. Então vamos voltar aqui para nossa consideração, a nossa abordagem, né? Como eu estava dizendo, eu vou colocar o braço um pouquinho mais levemente mais para frente, né? Então vai ser mais ou menos aqui, ó. Acontece que aqui é o meio onde vai terminar a ponta dos dedos, né? Lá na linha 5 que eu tinha dito, que é o final da caixa 4. Que é a linha 5, ó, final da caixa 4. Então os dedos vai ter que terminar aqui. O punho tem que ficar mais em cima, né? Então eu imagino ele mais ou menos aqui, ó. O punho, né? Então uma esfera maior para representar a área do cotovelo, a área do punho, fazer um pouquinho menor.
Acho que era um pouquinho em cima, mas tudo bem. Agora o antebraço. Prontos. Próximo, vamos colocar a mão. Aqui nesse ângulo, os dedos não tem muita ênfase. É claro que você vai ver eles, né? Mas eu quero dizer que, dependendo de como tiver a posição da mão da pessoa, você não vai ver todos os detalhes dos dedos, né? Talvez não veja também todas as articulações. Deixa eu apagar aqui, antes de eu fazer. Deixa eu aproximar um pouquinho, né? Pera aí. Olha, meu jovem gafanhoto, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aí, cara. Curte, compartilha, comenta, né? Isso incentiva, né? A gente fazer esses vídeos aqui. Eu confesso para vocês, por mais que eu procure, né, no psicológico, não ficar focando nessa questão da quantidade, e sim na qualidade, né? Mas é um pouquinho frustrante realmente a gente tirar um tempo, fazer todas essas explicações mais detalhadas, né? E não é um assunto que você encontra tão facilmente. E aí, no fim das contas, não tem um grande retorno. Talvez eu acho que é porque os assuntos que eu estou abordando realmente não, eu não são os assuntos que as pessoas se interessam, né? Quero dizer, a maioria dos que estão desenhando, né? Existe um grupo menor de pessoas que se interessa por esse tipo de informação. Já estou tirando algumas linhas aqui, deixando mais limpo, para ficar mais fácil a visualização. Para ele não ficar tão quadradão, eu vou fazer essa última mão levantada. Ah, vamos mudar aqui, peraí. Então vamos lá. Nessa última aqui, eu até tinha pensado em fazer a mão reta assim, né? Mas aí vai que alguém pensar que eu tô tecendo uma saudação. É melhor deixar pra lá. Tá, então vamos mudar um pouquinho o ângulo. Botar assim. Chato, né? Esse mundo da internet, você tem que ficar sempre pensando no que você, que você pode fazer para não dar a impressão errada. Aqui eu já não estou mais projetando de acordo com essa caixa principal, tá? Aqui já eu teria que fazer uma outra projeção de caixas aqui para poder falar desse braço. Poxa, mas ele tá com o corpo tão reto, né? Ele tá com o corpo tão rígido que essa mão e com a cabeça para frente. Se ele pelo menos estivesse olhando para baixo, eu ia dizer que ele tá olhando no relógio. Ah, deixa eu pensar aqui. O que ele tá fazendo com a mão? Eu ainda não sei o que ele tá fazendo com a mão. A gente pode colocar uma. Tipo, como se ele fosse um alfaiate. Ele tá segurando aqui um terno. Ou então um garçom, né? Ele tá servindo e tá com um pano aqui. É, pode ser isso também. É uma possibilidade, né?
Olha, eu não coloco vídeo aqui, perdão, não coloco música aqui nos vídeos porque tem aquela questão toda de direitos autorais, viu? Mas se tu gosta, se tu queres, meu jovem, ouvir músicas legais, depois tu dá uma olhada numa playlist que eu tenho no Spotify, desenhar, vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. Coloca logo aqui um paninho para poder fazer mais sentido, né? Do que ele, porque que a mão dele tá assim, tipo um mordomo. Legal. É, antes de eu dar continuidade aqui, onde eu vou passar a finalização, eu vou pausar aqui rapidinho, que eu vou tirar logo uma foto disso aqui, para poder ficar nos meus registros de estudo. Aí a gente já continua. Ok, foto tirada. Então vamos lá. Pessoal, eu estava olhando aqui um detalhe importante, né? O vídeo já está com 1 hora, vai dar 50 e poucos minutos aqui. Eu continuo, acho que não seria muito apropriado. Já, o pessoal já não gosta de assistir vídeo longo, né? Então não seria muito inteligente da minha parte eu fazer um vídeo mais longo do que 1 hora. Eu vou pausar aqui, mas eu vou continuar isso aqui no próximo vídeo, tá bom? Antes de eu sair, vou deixar aqui já aquele velho lembrete que você já sabe muito bem, né? De você curtir, compartilhar, se inscrever, deixar um comentário, aquela coisinha toda que você sabe muito bem. E eu odeio fazer esses tipos de comentários. Mas é isso aí, né? É um mal necessário, né? E aí eu vou deixar um vídeo aqui do lado. Caso eu ainda não tenha publicado a continuação desse, né? Eu vou deixar aqui o vídeo aqui do lado e aí você dá uma analisada aí. A próxima a gente continua. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção.